Janeiro 6. Gênesis 13, versículo 5, 15 a versículo 21. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gatos e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então, Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha parte da terra que ele desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão a leste de onde estava. Partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Assim, Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom, e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Menre. Ali, construiu mais um altar ao Senhor. Por esse tempo, houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia; Arioque, rei de Elazar; Quedorlaomer, rei de Elão; e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma; Birsa, rei de Gomorra; Sinabe, rei de Admá; Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Este segundo grupo de reis reuniu suas tropas no Vale de Sidim, ou seja, no Vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei de Quedorlaomer. Mas, no 13º ano, se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Aterote Canaim, os Zuzins em An, os Remins em Savé Kiriatim e os Oreus no Monte Seir, até El Paran, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram em Mispate, hoje chamado de Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então, os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Balá, também chamado Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão; Tidal, rei de Goim; Anrafel, rei da Babilônia; e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas.
Os invasores, vitoriosos, saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o filho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo para Abraão. O hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente ao Menre, o amorreu. Menre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e outros prisioneiros. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito que Quedorlaomer e também os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então, Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderei dizer: Fui eu quem enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Menre, meus aliados. Algum tempo depois, o Senhor falou com Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor, soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro. Você terá seu filho próprio, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas. Se for capaz, este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse. Abraão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuarei de fato? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. As aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão pressão como escravos por 400 anos.
Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e, por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltaram à terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumejante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então, o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: Dei essa terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Mateus 5, versículo 27 a 48. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela e em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo lançado no inferno. E se a mão direita o levar a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que se todo ele for alcançado no inferno. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem divorciar da esposa, exceto por imoralidade, a fez cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que fizer ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não faça juramento algum. Não digam: juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam: juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam: juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam: juram pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente? Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeitos é seu Pai Celestial. Salmos 6, versículo 1 a 10. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com um instrumento de 8 cordas. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado, Senhor. Quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Então, exausto de tanto gemer, à noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas
a encharco. A tristeza me embaça a vista. Meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouve meu pranto. O Senhor ouve minha súplica. O Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente, envergonhados. Provérbios 1, versos 29 a 33. Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor, rejeitaram meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comeram o fruto amargo do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal.